Miércoles 1º de novembro do ano 2023, abram suas Bíblias em Jeremias. Hoje, primeiro não, 1º de novembro, miércoles. 1º de novembro, abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo de número 7. O profeta Jeremias. Dizem que o Chavão é um profeta chorão. Que malo que são com ele, não? Como o profeta chorão. Mira, na verdade, esse título que aparece na NVI está muito bueno para falar de lo que é o texto, não? Vê que a água cambia o tono da voz, ¿viste? A água é incrível, não? A água te aumenta aí um tono. La NVI diz, la religião falsa e inútil, como título. E la Reina Valera, que vocês devem entender, diz, melhorar vossos caminhos e vossas obras, não? E, bueno, basicamente sobre isso vou falar hoje, que é o que está falando no texto. Vamos falar do profeta Jeremias, capítulo número 7. Profeta Jeremias, capítulo número 7. Esse Jeremias, nós outros às vezes o temos como o profeta chorão, não? Pobre Jeremias, que escreveu Lamentações. E eu me reio da época que vivemos hoje, que vivemos nessa época ridícula, não? Medíocre. Medíocre quer dizer a média, não? Medíocre quer dizer a média. E marginal quer dizer a margem, não? Vivemos essa época onde a gente quer ser chamada de profeta, não? Pero eu não creio que queriam viver como Jeremias, não? Jeremias hablava e golpeavam ele, tiravam no poço de caca, lleno de caca, não? Arrebentavam ele todo, extraditavam ele, mas tirar esse chavão para já. Não, ele buscava refúgio com os inimigos, e os inimigos queriam mais ele que seu povo, não? Que incoerência com a época de hoje que vivimos, esse falso evangelho profético e apostólico, não? Nadie quer ser profeta como Jeremias lo foi. E eu dizia na introdução que, bueno, todos nós outros cometemos erros todos os dias, nós nos equivocamos e quiséramos nós outros sermos perfeitos ou melhorar nossos caminhos, não? E, bueno, muito lejos de nós outros, creio, e assim quero crer, está o povo de Israel. Nós outros não chegamos acá aos pés deles, não? Em sua tamanha hipocrisia. E eu não estou sendo irônico agora, ou estou sendo, não sei. Não quero ser irônico, quero falar a verdade. Não quero crer que todos nós outros, a partir de mim, não cheguemos nem aos pés do povo de Israel, nesse sentido malo, não? É isso, estão entendendo, não? É mal exemplo que eles eram, que eles foram. Estou falando do passado, do texto, tá bem? Não vou nem falar de hoje. Melhor não hablo de hoje. Pero estou falando do texto de Jeremias, que Deus levantou Jeremias para profetizar e dizer a eles, mira, papito, mamita, lá religião é falsa. Quando nós outros adotamos solamente métodos, estereotipo, quando adotamos um estereotipo de cristiano, de piedade, de maneira de vestir-me, de portar-me, de hablar, quando eu adopto isso como maneira, filosofia de vida, simplesmente uma filosofia de vida, e não o coração entregue, contrito é a palavra que habla o salmista. Contrito é todo arrebentado, não? Todo arrebentado. É como fibrilado. Quando o coração fibrila e ele queda apertado e os músculos, as fibras impedem o coração de latir. Por isso que necessita do aparato que se chama desfibrilador. Para dar um choque,
y la gente, ¿no?, me hace acordar en la ocasión de la historia del filósofo Martínez, que volou, ¿no?, e me hizo volar. O caminho estava estrambólico e ele chocou de frente com o coletivo e volou, não? E os músculos dele quedaram assim, todo arrebentado, todo fibrilado, todo... Não, os músculos romperam os ligamentos e agora tem que fazer a reconstrução de los ligamentos. Bueno, assim queda nós outros com o pecado, não? E assim queda nosso coração durito como pedra, não? Que a Bíblia diz, a grande profecia de Jesus no Antigo Testamento é que no tempo dele ia chegar o tempo ao qual ele ia sacar o coração de pedra e ia dar um coração de carne, não? E é isso que o Senhor hace em nossas vidas. E bueno, e o que nós outros temos que ser? Não confiar em nossa própria carne, em nossa... Por suposto, temos que ter bom ânimo, temos que buscar a paz, a reconciliação, temos que buscar viver uma vida para Deus, pero não crer que eu sou melhor que o outro. Eu busco, esse daí não busca, por isso passa isso na vida dele. Pode até ser verdade, pero quem saberá disso é Deus, e não eu. Eu tenho que mirar a mim e a ser a oração daquele chavão, não, del publicano. O publicano só se golpeava no peito e com a cabeça abaixada, não? Cabeça barra, assim diz Jesus, porque a cabeça barra tem que ver com a cerviz, não? A cervical, a cerviz, que era uma imagem peculiar do Antigo Testamento, não? Em Provérbios habla aquele que endurece a cerviz, aquele que não se pode dobrar, aquele que... Hoje visitei uma pessoa e eu até elogiei sus hechos a que me enojei no passado com essa pessoa, pero me dei conta que pude aprender. Hermanos, eu vou trazer a explicação de lo que eu disse na manhã para essa pessoa. Eu disse, sabe qual é a diferença entre nós outros e uma pessoa mundana? A nível de pecado nenhuma, porque todos nós outros temos pecados hoje. Não temos nenhuma diferença com os mundanos e merecemos o inferno. Isso habla em Romanos capítulo número 3, versículo número 23, diz que todos nós outros estamos separados da glória de Deus, destituídos, e merecemos o inferno, porque nós outros pecamos, não há nadie que não peca. Pero a diferença entre nós outros e um mundano digo, que não reconhece a Jesus, é que nós outros temos a capacidade de arrepender-nos. Não que eles não tenham, eles também têm capacidade de arrepender-se, pero não lo hacen. Agora, o que eu estou falando é muito profundo, porque muitos cristianos congregam, lêem a Bíblia, dizimam, ofrendam, tocam, cantam, predicam, fazem campanhas e favores, e isso e aquilo. E tão pouco eles têm... E eu já fui assim, vós já foste assim, em algum momento de sua vida, sim? Sim, todos somos assim. Justamente sim, por suposto que sim. Eu digo, eu era líder, e isso ocorre quando nós outros entramos na roda. Eu digo na roda, viste, nesse ciclo, para não falar na roda, porque Antonella não gosta quando eu hablo isso, me mira com cara feia. Sim. Claro, justamente. Nós outros crescemos, isso passa quando entramos na roda, não? De la hipocrisia de la religião, não? Minha igreja já em Brasil é grande, todavia, não? É grande todavia.
queda do cajado. O templo é muito grande. E eu era líder. Imagina, eu era líder de quantidade de pessoas mais grande que a quantidade de meus membros hoje que sou pastor. Por jovem eram uns 80, não? Às vezes quando havia festa venia mais a não? E eu já estava em uma hipocrisia, não? Em uma roda, em um ciclo. E eu dizia, não é possível. Eu sentia que minhas orações não passavam de teto, que as alabanças de Deus não recebia, não? Justamente. Bom, isso vou falar na predicação que Deus não pode. Isso daí que vou de Richter. Acá, anotei essa frase que vou dizer, inclusive. Anotei uma frase de um comentarista, não me acordo qual que eu não pus acá, que diz: a proteção e a bendição de Deus só vem se vivimos segundo sua vontade. Não? É bem certo que existe a bendição general, não? Que é o sol, a lluvia, não? É clima, vacações, feriado, salário, não? É trabalho, é aire que respiramos grátis, não? Há uma bendição que é igual para todos, pero as bendições específicas e a proteção, principalmente para meu cérebro, não para me pensar, só se joando segundo a palavra de Deus. Jesus Cristo disse, muito simplesmente, ele disse: papito, mamita, queres saber se minhas palavras são verdade? Se é certo o que eu digo? Praticar, não pode dar. Jesus Cristo não soplou a Nádia, não ungiu a Nádia, não bautizou a Nádia. Está escrito na Bíblia que ele bautizou alguém, nem a seus discípulos ele bautizou, não ungiu a Nádia, mas lavou os pés, não mais, não? Pero ele disse: lavo isso porque estou dizendo para vocês que eu sou mais humilde. Não bautizou a Nádia, não hizo a oração de fé com Nádia. Ele disse: veni, siga-me. Isso é oração de fé a alguém, nada, a Nádia. Então, ele nos dá o exemplo, não? Quando eu entro nesse ciclo, eu me volvo louco. O povo de Israel passou por isso. Vamos ler. Essa é a introdução, para que vocês se ubiquem, não? É no contexto. Palavra de Jeová que vino a Jeremias, dizendo: ponte à porta da casa de Jeová. E seguramente ele estava numa porta. Ele comentário habla sobre a porta que ele estava. Ele estava em uma das portas que era onde tinha a maior quantidade de gente. Viste que a gente venia adorar a Deus, venia a ser sacrifícios e todo. E ele estava aí nessa porta, predicando. E ele diz: oí palavra de Jeová todo Judá, los que entrais por estas portas para adorar a Jeová. Assim ha dito Jeová de los exércitos, Deus de Israel. O que diz Deus a eles? Por quê? Por que Deus habla isso? Porque eles se creiam superiores, já que o reino do norte, nessa época estava separado entre o reino do norte e o reino do sul, e o reino do sul quedou chamando-se Judá, de aí vem o nome hoje, todavia, de judios, não? Conhecido como judios, porque depois da cautividade, digo entre comillas, só sobrou judios. Por que digo entre comillas? Porque o próprio Pablo habla que ele pertencia à tribo de Benjamim. Que a tribo de Benjamim era uma tribo muito chiquita e já quedou junto com os de Judá. Não? Então se supõe que só sobrou Judá, Benjamim e uns poucos levitas, porque os levitas estavam esparcidos por todo Israel, não viviam solamente no sul ou no norte, estavam esparcidos por todo Israel. Por isso que hoje chamam ao povo de Deus aos israelitas em si de judios, não? Por causa disso. E eles creiam que eram os melhores porque tinham o templo. Pero mira o que Deus está dizendo. Assim ha dito Jeová de los exércitos, Deus de Israel: mejorad vossos caminhos e vossas obras, e usarei morar nesse lugar. Me hace acordar desse tipo de oração que nós outros hacemos. Eu sei que vós já oraste assim, porque eu já orei assim muitas vezes,
como vou dizer agora, e está mal. Nós outros oramos assim, não, Senhor, me cambia nisso, Senhor, me cambia naquilo. Se vou pedir, Senhor, ajuda-me a cambiar, queda até menos pior, não? Porque, primeiro, bom, Deus já sabe, esse é o trabalho dele mesmo, ajudar. O Espírito Santo, qual o nome dele, Espírito Santo, não? Biblicamente, em la palavra grega, ajudador, aquele consolador, ajudador. Paracleto quer dizer aquele que está a meu lado, que caminha ao lado, que me ajuda, que intercede, me causa, não? Eu já disse, essa palavra era usada para ela advogado, não? Advogo ela causa. É o próprio nome, Espírito Santo, vamos dizer, quer dizer isso. Pero hacemos essa oração atribuindo a Deus a responsabilidade de me cambiar, de cambiar meu cônjuge, de me dar casa, me dar coche, me dar... E minha responsabilidade. E a Bíblia não habla de isso. A Bíblia nunca, não há uma oração em la Bíblia que foi hecha dessa maneira. E as palavras bíblicas que hablam, mira, melhorar vossos caminhos. Está dizendo aí, orar para que eu melhore vossos caminhos? Porque é Deus que está falando acá, não? Diz isso, não? Diz, melhorar vossos caminhos. Não? E o verbo aparece acá, tempo, temos 3 tempos verbais, não? Passado, presente, futuro, não é isso, não. É subjuntivo, indicativo, subjuntivo e superlativo. Não. Superlativo, não. E sim, superlativo, indicativo e... Se acorda ou não? Que o indicativo indica passado, presente e futuro, de que ocorreu, está ocorrendo ou já ocorreu, né? Passado, não? Subjuntivo, sim. Claro, justamente. Vive sem conhecer, porque entrou em um sistema religioso. É quando éramos católicos. Eu creio que até nós outros mesmo cá, não? Antes dizíamos, que religião, eu sou católico. Mas quantas vezes ia na igreja? Sabe, existe a comunhão, conhece toda o crisma, não? Todas as orações católicas. Não, tampouco conhecia, não? Conhece o dia de los santos. Não, então tampouco éramos católicos de verdade antes, não? Um exemplo estou dando. E aí nos convertemos ao cristianismo, e por isso que o cristianismo pentecostal, e a é cristianismo pentecostal, estou falando de uma rama, e a outra rama eu hablo... como é que é a outra rama que poderia dizer? Aí a rama bautista, presbiteriana, histórica, aí tá, que são igrejas históricas. O que adotam essas igrejas? Adotam uma filosofia de vida, uma maneira de viver, e muitas regras e muitas normas, a qual as pessoas compram essa ideia e vivem segundo essa ideia. E está bem, a pessoa dizima, ofrenda, lê a Bíblia. Por exemplo, em minha época, nós outros teríamos que ter versículo bíblico decorado. Teria que ter de memória versículo bíblico para poder aprovar na escola bíblica. Teria que ter versículo bíblico para bautizar-se. Teria que ter um par de versículo bíblico e a doutrina. Por um lado não está mal, porque não aprende a doutrina bíblica e sabe de onde está expressado em la Bíblia, não? De onde está expresso em la Bíblia por meio dos versículos. Tem um conteúdo teológico que não está mal. Pero, por outro lado, de que vale o conteúdo teológico se eu não pratico? Porque a palavra de Deus é prática, o evangelho é prático. E por isso diz acá, melhorar vossos caminhos e vossas obras, e os harei morar nesse lugar. Não fieis em las palavras de mentira. Qual é a palavra de mentira que não se deve confiar? Essa cá, dizendo, o que eles diziam? Templo de Jeová, templo de Jeová, templo de Jeová. Aí tá. Não, parece... Vem, te sopro
acá está la unción, el poder. Não. É igual. Eu miro a Bíblia e me reio porque a gente é tão estúpida. O movimento cristiano hoje é tão ignorante, e a palavra é ignorante, porque ignora, pero ignorante em um nível de que eles acabam de ler esse texto bíblico e assim la palhaçada. Bueno, eu estudei no Instituto Pentecostal, não? Ao qual nós outros já Ariba estávamos bueno, havia uma classe que era barro, não? Generalmente a maioria das classes era Ariba no prédio. E quando barrávamos ao devocional, sempre teníamos o devocional, era obrigatório. Aunque alguns dissimulavam, ia ao banho, ou ia sair a comprar, pero era obrigatório. Eu sempre tuve nos devocionais, nunca deixei um devocional. Sou religioso. Não, porque eu queria ver. É professor que acabou de ensinar na classe, às vezes barrava e predicava ele tocava ele predicar nesse dia. E às vezes ele falava ao revés do que acabou de falar na classe. Pero, uma vez eu tive ganas de perguntar, pero só no gana, não. São muito dogmáticos. Aí onde eu estudei, são muito dogmáticos. Ou seja, a palavra que eles falam, a interpretação da Bíblia deles é a verdade absoluta. E nem para pensar e analisar que existem outras interpretações. Ao menos eu tenho que dizer, por que a minha é a melhor? Por quê? Por causa disso. Não, a minha é a melhor e listo. Não é assim. Não? Uno tem que pensar, eu posso estar equivocado. Bueno, se você estuda qualquer disciplina, não, principalmente as disciplinas que são filosóficas, a qual chamamos humanas, que queda no âmbito dos pensamentos, não del pensar, por exemplo, como a psicologia. Quando eu estava estudando psicologia, eu tive que estudar todas as escolas de psicologia que havia. Eu nem sabia. E mira que eu já havia estudado psicologia em la administração, e o professor havia... Eu disse, era isso. E pensei a acordar, não? Do que eu havia estudado antes. A um que eu estudei, em minha faculdade, eu estudei mais relacionada à minha carreira, não? Lá que isso, não dava tanto... especificamente da psicologia em si. E uma escola foi desbancando a outra, não? Uma corrente foi desbancando a outra. O mesmo passa na teologia, não? E alguns concílios que houveram também no decorrer da história, falando de divinidade, de Jesus e tudo mais. Sim. Claro. Sim, o que você está falando é verdade. Porque a pessoa, quando chega para mim e diz, Deus me dijo. Então, e você está me falando para quê? Para que eu te alabe a voz, porque vós habla cara a cara assim com Deus, não sei. Como Moisés a Jariba del Monte, não sei o que passou, não? Porque se uma pessoa me diz, Deus me diz, o que eu posso dizer? Não posso dizer nada mais, porque Deus está arriba de mim. Se Deus já te deu, eu não tenho nada que te dizer mais. Agora, uno pode pensar, pode dizer assim, bueno, eu creio que Deus me dijo isso, ou creio dessa maneira, ou sinto de Deus isso. Que te parece? E aí vamos charlar. Aí sim me abriu margem para que eu possa charlar, biblicamente vamos analisar, porque não creio que Deus te vai falar algo diferente da Bíblia, não lo creio, porque senão Deus estaria sendo esquizofrênico, não? Um dia, como é que também o outro, como é que é o nome, que tem bipolar, tem doble ânimo, não? O bipolar, às vezes chamamos as pessoas de bipolar, não, tá mal, não? Insultar as pessoas com as enfermidades mentais. A bipolaridade é um câmbio de ânimo general, pero isso ocorre em minutos ou segundos às vezes. Não? A pessoa vai da depressão à euforia em segundos ou minutos. E é uma enfermidade muito grave. Bueno, Deus não é assim. Deus, ele
a Bíblia, inclusive, diz que em la loucura de Deus, não? Por suposto, está falando filosoficamente, não? A loucura de Deus é mais sábia que toda a sabedoria humana. Então, se imagina como Deus é sábio e curdo, não? Nós outros que nos falta. E acá Jesus diziam templo, 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 templo. Templo, eu tenho Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Tem uns amigos que falam, é Bíblia, está cá. Está bem, está escrito. A heresia que vós está falando está escrito acá. Pero vós está interpretando mal o texto. Por suposto. A Bíblia é a madre de todas as heresias que há. Inclusive, delas existem, como é que é o nome? Religiões que são, vamos dizer, históricas, não? Como o judaísmo, o islamismo, não? Budismo, hinduísmo, que são de muitos anos, são históricas, que têm suas raízes. Pero a maioria das religiões novas, tudo provém da Bíblia e de ensinanças bíblicas. Justamente, todas as heresias estão baseadas, eu repito o que vos hablo, nada mais para quedar gravado. Todas as heresias estão baseadas em um versículo bíblico da Bíblia, mal interpretado. O próprio diabo usou a Bíblia para criar a religião dele, para criar, claro, a religião dele. Qual é a religião do diabo? O diabo tem uma religião, não? Não é pentecostal, não. Mis hermanos pentecostal, não. É broma. Mis hermanos pentecostal sabem que eu os amo, não? Porque eu sou mais pentecostal que todos eles. Qual é a religião do diabo? A religião do diabo é o egocentrismo. Ele é ególatra. Ele idolatra a si mesmo. Por isso, qual foi o pensamento dele? Eu sou melhor que Deus. Ela criatura se rebelando contra o Criador. Um pouco habla isso Pablo, se não me engano, Romanos 5, não? E diz que eles receberam em sua própria carne, não? É resultado desse egocentrismo. Pero se melhorares, Deus é tão bueno que há sempre uma... Me encantam as palavras proféticas, porque, hermanos, eu vou dizer algo para vocês, e quedem com essa palavra. Deus é justo. Ai, pastor, que babada, isso daí eu já sei. Deus não vai ter como inocente ou culpável, pero tampouco vai a culpar a alguém que é inocente. Deus não hará isso. Que tu e eu hagamos isso conscientemente ou sem querer, não? Inconscientemente. Pero Deus não. Deus é justo. Deus é justo. E todas, hermanos, como é que é? Pongo a prova a vocês, não? Invito vocês a provar e a buscar se existem algum versículo bíblico profético que Deus não dê oportunidade ao homem de arrepender. Não lo há. Não lo há. Nem busque porque não lo há. A não ser que seja algum profético que já estava declarando o que ia venir porque já estava rurgado. Pero se vós agar o contexto desse texto, vais a ver que Deus deu sempre a oportunidade a seu povo, a vós, a mim, que somos povo dele, de arrepentir-nos. Sempre Deus nos dá a capacidade e a oportunidade de arrepender-se. Por exemplo, Nínive, quando Jonás predicou, Jonás está em português, Jonás. Quando Jonás predicou, em português é Jonas. Quando Jonás predicou, se arrependeram, se acorda? Foi um dos piores impérios, não? Eu já disse o que eles faziam a ponto de salmista, não? Se alegrar quando eles estavam sendo derrotados, escrevia ojalá, não? Ojalá agarem, não? Na cabeça
golpeiem na cabeça de vossos hijos em la piedra, explote na cabeça deles, não? Mirar a angústia e o enojo. Claro, porque eram malos. Claro. Justamente, ele se creia mais justo que eles. E Deus deu oportunidade a essa gente mala de arrepender-se. E que passou? Se arrependeram. Se arrependeram. Para a grande surpresa de Jonás, eles se arrependeram. E ele enojo de Jonás, não, porque Jonás sabia que se eles não se arrependeram, Deus ia mandar fogo, espada, não sei o que ia mandar. Uma bomba atômica ele não pensou porque não existia, não, pero ele sabia que Deus ia exterminar. Pero, se vai ler o profeta, não quero falar pavada, não me acordo qual profeta, não me acordo se foi na época de Arreu. Pero 200 anos depois, por suposto, a gente já não vivia mais, essa gente que se arrependeu, se não vivia quem? Seus netos, bisnetos, ou tataranetos já, ou até mais, eles foram todos exterminados. Vê? Por quê? Porque não se arrependeram. Deus sempre nos dá a oportunidade de arrependermos. E não de que nós outros que damos crendo nessa mentira de templo, de que dá preso à religiosidade. Por suposto que temos que congregarmos, não? Pero se melhorais, aí está o pero, não? É o que eu estou dizendo, lá a oportunidade que Deus dá. Cumplidamente vossos caminhos, quem que tem que melhorar? Jô, está dizendo, passar cá que o pastor vai orar, te vai pôr a mano, te vai soplar, lá unção, não? Está dizendo isso na Bíblia? La unção? Te vai melhorar? É la oração? É soplo? Não está dizendo isso na Bíblia. Nesse texto não está dizendo, e em nenhum outro texto está dizendo. Os tipos eram, as pessoas que eram ungidas na Bíblia, seguiam sendo pecadores. O livro de Hebreus habla. Que habla o livro de Hebreus? Um montão de coisa, pastor. Habla. Os sacrifícios, todos os dias, não podia ser perfeito al hombre. Pero o sacrifício de Jesus, uma única vez, foi propício, foi resultante para que tu e eu pudéssemos viver uma vida melhor. Oi, pecamos, pero porque queremos. Aí ele diz, vossos caminhos e vossas obras, se com verdade disserem justiça entre o homem e seu próximo, e não oprimires ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, nem neste lugar derá mais sangue inocente, nem anduveres em pós de deuses arrenos para vosso mal, que era o que eles estavam sendo, usarei morar nesse lugar, em na terra que dia a vossos padres, para sempre. Essa era a promessa, essa era a bendição. Paz para eles era habitar em la terra, não importa se havia guerra, eles estariam em paz se eles posseência la terra. Essa era a paz. A paz era viver a promessa. E essa é a nossa paz também, é viver a promessa. Não? Qual a promessa? De Cristo em nossas vidas. Que Ele regressará por nós outros, que nós outros vivamos. Creio que essa manhã, a predicação de la manhã, falei uma vez mais disso, não? Se a salvação tem que estar latente em minha vida. Se eu sou salvo, se eu penso como salvo, atuo como salvo, vivo como salvo, vou viver uma vida boa, por mais que passe frio, hambre, terror, problema, que os problemas vão e vêm. Todos estamos sujeitos. E digo a verdade, irmãos, poderia dizer a dando exemplo de minha própria vida, segundo que eu creio e penso, não? Segundo minha vida, eu creio que vivo bem, mas já que tenho faltas. Me faltam algumas coisas, me faltam alguns recursos. Por exemplo, para construir minha casa, para ter um auto, um veículo, não? Pero eu creio que vivo bem. Creio que vivo tranquilo. Sei que, por exemplo, não tenho conta para pagar. Assim, conta de não estou devendo nada a nadie.
não? Ou seja, Deus ele bendize, Deus ele, e eu sei que tudo o que tenho é Deus que hace, não? E ele diz: e é aqui vós outros confiais em la palavra de mentira e não aproveitam. E siga legendo aí, eu não vou seguir legendo, só vou contar um pouquinho aí o contexto. O contexto era que eles estavam sendo sacrifício, não, de ninhos a Moloque. Aí, eles estavam sendo sacrifícios a outros deuses, e eles estavam atropejando, não, com carro, atropejavam os predicadores, os que predicavam a verdade, não? Bom, basicamente, em nosso tempo também passa isso, não literalmente, não. Eu creio que predico a verdade, nadie me passa aí com coche atropejando, não? Salva aí, Jerônimo, foi atropejado aí para a coletiva. Temos sempre que, não, dar uma... Pero isso é ele que buscou, não? Foi ele que buscou. Pero atropejavam a los predicadores, mira voz, não? Eu olhei isso em um comentário, falando do contexto da época, e eles estavam sacrificando a seus filhos. Por quê? Porque eles já mesclaram, não? A religião. Porque quando nós outros entramos nesse sistema religioso, nós outros adquirimos uma certa quantidade de regras, não? Porque toda a igreja, todo sistema religioso tem muitas regras, e quanto mais regras, mais religioso é. Quanto mais regra tem uma igreja, mais lejos de Deus está. Mais lejos de Deus está. Porque se eu pongo regra para que você é santo, vós já não sois santo. Porque tu santidade é humana. E a santidade não é humana. A santidade é divina. Existem duas palavras na Bíblia. Uma é santidade, outra é santificado. El santificado era um hecho humano. O humano santificava a coisa. Está bem, em nome de Deus. Pero o humano santificava a Deus. E o santo era Deus. Era a quem Deus hacía santo. Eu não posso ser santo se Deus não me ser santo. Se eu pongo um conjunto de regras, a gente vai cumprir, quizá, pero seu coração vai estar lejano, não? E o mesmo passou com eles. E quando eu começo a aceitar várias regras, eu começo a abrir a porta para aceitar outras regras também, não? Por isso eles começaram a sacrificar a Moloque, começaram a sacrificar a outros deuses. Porque por aí Jeová está dormindo, Deus não nos escutou tão bem, por las dudas, não? Graças a Deus e a la Virgem, não? Por las dudas, ponemos aí um intercessor, não? Entre Deus e a homem, para ver se logramos ele cometido. E não é o que Deus quer. Deus quer, para que Jesus morreu? A Bíblia diz, Pablo, não explicando o Evangelho, diz que é para que tenhamos acesso ao Padre. Ele morreu para nos reconciliar. Estávamos peleados, estávamos em peleia com Deus, e Ele nos hizo propício. A reconciliação é que eu ter novamente em unidade com Cristo. Ele hizo esse sacrifício por mim. Não há nada que possa ser eu. Só tenho que me submeter e andar segundo sua palavra, não segundo uma falsa religião, uma falsa moral, uma falsa ética. Vamos orar? E vamos pedir, Senhor, nos livre disso. Pero mais já de pedir ao Senhor, nos livre disso, porque Ele já está com muita gana de nos livrar disso. Que nós outros tomemos essa decisão, como está escrito aqui, né, texto que lemos hoje, não? Que nós outros tomemos essa decisão, não? Melhorar vossos caminhos. Eu tenho que melhorar meu caminho. Não vai venir um anjo ele me tocar, não vai venir um profeta me dizer algo, não, eu não te vou soprar, não te vou soprar. Mano, se você quiser que eu te sopro, pena. Vai sentir meu alento, não, nada te vai cambiar a tua vida. Mano, vamos orar, senão eu impeço. Senhor, te damos glória, graça,
por essa palavra ministrada ao nosso coração. Senhor, hemos entendido uma vez mais que é total responsabilidade nossa el buscar, el melhorar, el buscar ser melhor. E a responsabilidade tuya, tu já lo isso naquela cruz. Já nos ha salvado, já nos ha dado a vida eterna. Só queremos agora viver uma vida para ti. Que é difícil às vezes porque queremos cumprir os desejos de nossa carne. Queremos ser mais fiéis a ti, Senhor. Não hace falta te pedir, pero te pedimos, ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, pero livra-nos del mal, porque tuyo é o reino e a glória por todo sempre. Te damos graças em nome de Jesus. Amém.